Romance Down parece ser algo simples de entender, mas existe muito mais do que se pensa. Do passado de Luffy a Zoro, temos uma construção de temas simples, mas com uma concatenação tão boa que entender o desdobramento desses temas se torna essencial para entender os arcos seguintes. Sério, toda essa parte é tão boa que a nossa análise quase vai passar página por página. Quase qualquer página de Romance Down serve para construir as cenas através de oposições. Seja a oposição daquele que é grandioso com aquele que é pequeno e medíocre. Seja a oposição do marinheiro com o pirata. São coisas contrárias em cenas, e é nisso que eu quero que você esteja sempre atento, pois estaremos, a cada passo, sempre confirmando essa forma de entender Romance Down. E quando eu falo para que você preste atenção, é para prestar atenção agora mesmo. Afinal, eu sou o Guelpa e a análise já começou. Comparando os primeiros arcos com os arcos atuais, é de se pensar que One Piece era muito mais simples. Existia menos personagens para serem desenvolvidos, os poderes eram menos complexos e a escala dos acontecimentos era muito menor, o que permitia observarmos com mais facilidade, por exemplo, uma história de um cachorro que cuida da casa de ração do seu falecido dono. É importante pensar na pequeneza das situações, pois assim podemos ver a primeira página da nossa história e traçar um contraste especialmente importante para a análise de hoje. One Piece começa com um chamado que mudou o mundo inteiro, só que isso só na primeira página. Vislumbramos o topo do mundo apenas para descermos e nos depararmos com uma gorda pedindo para que o garoto a elogie como a mais bela do mundo. Com Gold Roger, vemos a grandeza em um grande homem. Com Álvida, vemos um ser humano baixo pretendendo grandeza. Uma pessoa menor do que a grandeza que tenta carregar e por isso tropeça é tema especialmente importante nos primeiros arcos, e é mais ainda em Romance Down. Uma página depois que tivemos do vislumbre da grandeza de Roger, vemos um garoto, Luffy, com uma âncora estampada na camisa e aspirando à pirataria. Pensou que com um ato irresponsável poderia provar sua coragem e capacidade para velejar com Shanks. Mas nosso herói é uma âncora. Como que ele poderia ser um pirata se nem mesmo sabe nadar? E é assim que Shanks e sua tripulação zoam com Luffy, e também é assim que Oda estabelece sua comédia por colocar um personagem que tropeça em si mesmo. Na sequência, outros do bando enchem a cabeça do garoto com ideias divertidas. Piratas têm liberdade, mas se o capitão pedir para que um ceda sua liberdade para que o garoto possa velejar, foi mal, garoto, mas você acabou de naufragar. Se antes nos deparamos com Luffy, alguém que quer ser grande, mas que é pequeno demais para ser o que quer ser, já agora nos deparamos com o caso de que a liberdade dos piratas parece ser limitada pelo capitão. E de uma explicação pela comédia, passamos para uma explicação mais clara e mais séria. O capitão está apenas fazendo o que é melhor para todo mundo. A segurança de toda a tripulação e do navio pesa em seus ombros. Ser um pirata não se resume a jogos e diversão. Aqui, liberdade e responsabilidade parecem ir na contramão, que é o que vemos quando Shanks se faz como força contrária aos outros do bando que queriam se divertir com Luffy. E ainda mais para quem sabe o que vem a seguir na história, esse início é um pouco estranho, pois ser o rei dos piratas, que é o que Luffy desejará ser, é o homem mais livre do mundo. E esse é um dos enigmas, ao menos desse começo, que de certa forma é resolvido aqui, mas eu acho que uma forma melhor de mostrar a sua resolução é no arco de Syrup, o de Usopp, onde temos outros temas alinhados que acho que potencializa a resolução. Resolução essa que a gente só vai entrar no próximo vídeo. Mas, de qualquer forma, podemos estabelecer uma conexão temática entre o pequeno que tenta segurar algo muito grande e por isso tropeça, com aquele que quer ser livre, mas que não tem a responsabilidade necessária para isso. E além disso, a partir da contrariedade entre liberdade e responsabilidade, já podemos enxergar também que Oda trabalhará com contrários. Ou seja, ao mesmo tempo em cena, temos o grande e o pequeno, e temos a liberdade e a responsabilidade. E por isso mesmo que no desenrolar da história, Oda continua com a mesma ideia de pôr coisas contrárias em cenas. Então, Luffy diz que aprenderá a nadar, mas na página seguinte come uma Akuma no Mi, fruta que o impedirá de nadar no mar. E é também nessa página que os bandidos da montanha entram em cena. E eles são mais importantes do que você imagina para o ato final de Romance Down, pois eles permitirão continuar com a ideia de pôr coisas contrárias nas cenas. Enfim, é claro que o bandido acaba com a diversão. E Luffy, cheio de indignação, não entende Shanks parecer tão ridículo, dado que era para ele ser livre. Que tipo de homem deixa, por vontade própria, te tratarem assim e então rir disso? Talvez seja pelo mesmo motivo de rirmos de Álvida, de um sujeito de caráter pequeno falar de si como grande.
E, nesse caso, temos um sujeito de grandeza ser feito de pequeno por um sujeito pequeníssimo que age como se fosse alguém grande diante de um suposto pobre coitado que é verdadeiramente grande. E aqui conseguimos entender que os grandes não se diminuem pelas idiotices dos pequenos ao levá-los a sério, mas riem. Quando você crescer, vai entender. Mas e se um sujeito pequeno se esticasse? E é aqui que entra a virada mais importante desse capítulo. Vemos o desespero de Luffy ao descobrir que nunca mais vai poder nadar, mas nos quadros seguintes já vemos um sorriso em seu rosto. Estou feliz por ter comido a Gomu Gomu no Mi. Olha o que eu posso fazer. De certa forma, poderíamos dizer que ele foi feito de palhaço por ter tornado a piada real, pois agora ele é uma âncora, mas ele aceitou a nova realidade e não viu como um problema sério para o seu sonho. Diferente de um outro personagem que realmente é um palhaço, que tropeçou em si mesmo e se tornou uma âncora. Mas vamos deixá-lo para outro vídeo. Com isso, aprendemos que devemos rir de nós mesmos em situações assim. Caso contrário, tropeçaremos ao pensarmos que somos grandes, mesmo pequenos, criando falsas imagens de si e nos fragmentando. Mas para Luffy ainda faltava algo mais para perceber que Shanks estava certo. Realmente, julguei mal aqueles caras. Monkey D. Luffy arrumou problemas com os bandidos da montanha por iniciativa própria. É curioso que ele, que se chama Macaco de Luffy, chega a chamar o bandido de macaco 2 vezes, quase como se a obra estivesse nos dizendo que o problema fosse ele por ter se achado grande demais para enfrentá-los, que agora tropeça em si mesmo por ter agido como um macaco. Quando Shanks e sua tripulação chegam, o que vem a seguir são farpas de ambos os lados. Vocês piratas desperdiçam seu tempo flutuando por aí em seus naviozinhos. E vocês pensam que conseguem enfrentar os bandidos das montanhas? Você estava dizendo algo sobre bandidos das montanhas e piratas? Se você quiser lutar com a gente, melhor trazer um navio de batalha. Como uma forma de fechar esse trecho, Oda escreve a tropeçada final. O bandido que tanto disse dos piratas se lança ao mar junto de Luffy. E ninguém jamais esperaria que o bandido das montanhas se esconderia no mar. E mesmo com o imediato do Ruivo tendo dito para o bandido trazer um navio de batalha, Shanks acaba se atrasando, mesmo que o inimigo tenha ido para o território natural dos piratas. Piratas são só conversa, é o que o bandido falou em flashback. E logo na página seguinte, o mar mostra que não é bonzinho com piratas que velejam com naviozinhos. Foi-se o bandido feito de bobo pelas garras do mar. E Luffy estava prestes a encarar a consequência de suas ações. Só que antes que ele fosse levado pelo peso da responsabilidade da âncora, Shanks o salva, mas mesmo no território natural dos piratas, acaba sem um braço. Porém, mesmo com essa tropeçada, não fica abatido. Já Luffy entendeu porque o Ruivo não podia levá-lo ao mar. Os perigos do mar são enormes. Mas o mais importante de tudo é, mesmo que um dia Shanks tenha parecido pequeno, nosso herói percebeu o quão grande ele era. Bom, no fim, Luffy atende o chamado da bandeira. Mesmo sendo um garoto pequeno e simples, já almeja a maior grandeza de todas, a grandeza do Rei dos Piratas. 10 anos se passam, e Luffy superou o monstro do mar. Parece que agora não lhe falta mais nada. Peraí, ainda falta uma tripulação e também uma bandeira pirata? Eu vou ser o rei dos piratas, mas ele flutua em um pequeno barco e com sua tripulação ainda para ser encontrada. Mesmo assim, o narrador proclama: a grande viagem do destino de Luffy começou. No capítulo 2, Oda se mostra consciente do que está fazendo, pois continua dando ênfase nas oposições que colocou nas cenas. Esse não é só um garoto ordinário em um barco a remo, esse é um garoto com um sonho, desafiando o vasto e traiçoeiro mar em um pequeno bote, procurando homens extraordinários para sua tripulação pirata. Quem poderia pensar que essa viagem poderia acabar em desastre tão rápido? Bom, pra quem viu só o anime, seria mais ou menos por aqui onde a adaptação começa, e acho que dá pra perceber o quanto se perde na ordem que eles apresentam One Piece. O início no mangá é crucial para estabelecer um ponto de partida sobre o grande e o pequeno, e quando o Luffy parte, já vemos essa ideia incorporada na sua jornada. No anime também é possível perceber isso, mas perde um pouco do seu espaço para outras ideias próximas, o que no mangá é natural, pois já a vimos em maior destaque no começo, e a partir do próximo capítulo, apesar de ainda central, ela já serve mais como um suporte para outras. Mas se tem algo que eu acho sensacional no anime, é que toda essa ênfase de um garoto simples em um pequeno bote encarando uma grande aventura é adaptada com a sua primeira aparição. Um barril pequeno e inofensivo aparece no mar, e algum tempo depois descobrimos que Luffy estava lá dentro.
E pra quem vê em retrospectiva, parar pra pensar que o herói que vimos percorrer uma baita de uma jornada teve a sua primeira aparição saindo de um barril é mágico, e pela sutileza, creio que teria potencial para superar o mangá, caso eles tivessem pensado em contar a história de um jeito que o grande e pequeno fossem se desdobrando a partir de um pequeno barril num vasto oceano. Enfim, voltando para o mangá, o que vem na sequência não é o pirata que estica navegando no barril, mas sim um grande navio, logo após a introdução com um pequeno bote de Luffy e o redemoinho. E também temos a grande Álvida, que reclama de um pozinho no baluarte. Koby, quem é a mais bela de todos os mares? Ninguém se compara a você. O navio em que navego deve ser limpo e bonito como eu, entendido? De um garoto simples em um pequeno bote, fomos a uma grandiosa mulher em um grande navio. Ou pelo menos é o que ela supõe. Se com Luffy vimos um pequeno garoto sustentar a imagem de que conseguiria lidar com grandes coisas, agora vemos Koby, um pequeno garoto que não tem nenhum tipo de atividade contra algo maior que ele, e Álvida, a coisa grande que sustenta sua grandiosidade se impondo contra os pequenos. E na sequência temos a cena do barril e do Luffy saindo dele. Claro, tudo que comentei sobre o barril vale aqui, mas creio que com um impacto menor por causa da ordem que a história nos é apresentada. De qualquer forma, é interessante notar que o salvador de Koby será alguém que se apresenta de maneira oposta a Álvida. Temos um garoto simples num bote, ou, nesse caso, em algo menor ainda, num barril, mas que consegue esticar o seu corpo até que esteja grande o suficiente para lidar com grandes problemas do mar. E ele vai enfrentar Álvida, alguém nada simples, mas que por pensar grande de si mesma, acaba tendo uma grandeza que não é devida. Diferente de Luffy, Koby foi arrastado por algo tão grande que faria um redemoinho se caísse no mar. Estabelecido que, ao menos num sentido, Luffy é o pequeno que enfrenta o grande, entendemos porque ele diz sem rodeios o quão patético Koby é. Você está certo, eu não tenho estômago para navegar pelo mar em um barril como você. Barril, 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 barril. Luffy, por que você foi pro mar? Mas as chances contra você são astronômicas. É impossível. Apesar dos pontos de semelhança de Luffy e Álvida, mesmo que sejam em sentidos diferentes, o pirata do chapéu de palha sabe que vai ter que se esticar muito mais, e mesmo assim não tem medo. E eu acredito que serei bem sucedido também, senão estaria apenas me iludindo. E é na sequência que vem um dos pontos principais que vai carregar esse e o trecho do Capitão Morgan. Você pensa que eu posso entrar para a marinha? Acabaremos sendo inimigos, mas eu quero entrar para a marinha e lutar contra os caras maus. Esse é o meu sonho desde que era um pequeno garoto. One Piece começa com um chamado, o chamado do Rei dos Piratas, e aquele que segue esse chamado conseguiu chamar Koby para ser um marinheiro. Se o pirata aspira à liberdade, o marinheiro aspira à responsabilidade, fazendo com que Koby seja ainda mais contrário a Luffy, principalmente Luffy do início do arco. E se responsabilidade e liberdade estavam em tensão antes, agora essa tensão fica entre os piratas e os marinheiros, mas a obra continua fazendo com que esses contrários trabalhem juntos. Quando o Álvida aparece, Koby vacila, e Luffy, com seu comportamento direto, a chama de velha rabugenta. E pelo comportamento direto é que o garoto rememora que o Chapéu de Palha está enfrentando algo muito maior que ele. Daí então Koby enfrenta o que é muito maior que ele. Mas é claro que ficou tudo bem, pois aquele que consegue se esticar para lidar com coisas grandes estava lá para dar cabo de Álvida. E antes de continuar com o vídeo, se você estiver gostando, considere deixar o seu like, sua inscrição e, se puder, doe no Pix. Qualquer quantia ajuda muito. Se já não bastasse Luffy inspirar Koby a entrar na marinha, agora ele quer um caçador de piratas na sua tripulação. Então continuamos com a ideia de coisas contrárias nas cenas. E para essa pequena sequência, note que o capítulo entra com Koby entendendo que Zoro é um cara mau por causa dos rumores e por estar preso. E nas 2 páginas seguintes, Luffy fala o nome de Zoro, e Koby fala o nome do capitão da base local da marinha, Morgan, e por ambos os nomes, os habitantes da ilha tremem de medo. Quando Koby confessou seu desejo de ir para a marinha, disse a Luffy que vai acabar sendo inimigo dele, mas que quer entrar para a marinha e lutar contra os caras maus. Já no começo do 2º capítulo, ainda entramos com essa ideia de caras maus. Se Zoro está preso e devido aos rumores dele,
ele deve ser um cara mau, e a Marinha é uma instituição responsável. Só que logo na sequência, já vemos um nó na cabeça de Kobe, que não entende a situação, por pressupor quem seriam os caras maus. Luffy, que consegue se esticar para além do que é fixo sobre essas categorias de guerreiros, sequer liga pra isso. Algumas páginas depois, enfim chegamos na primeira imagem que temos do Zoro. Ele está pendurado numa cruz, e cruz é um símbolo promissor para o espadachim. Claro que precisaríamos de confirmações para isso, ainda bem que eu já revi alguns detalhes do futuro da obra. Enfim, na sequência, vemos que ele já não aguenta mais o peso da cruz. E o peso é palavra-chave para entender a cruz. Depois que ele rejeita a comida de uma garotinha, aparece Helmeppo, que pensa ser grande por ser filho de alguém com um cargo grande na marinha. E bom, se você chegou até aqui, já sabe onde isso vai dar. Depois de algum tempo, Luffy vai até Zoro e revela que o quer no bando, mas o caçador de piratas diz que não vai descer ao nível dos piratas, mesmo que o pirata que estica o desamarre. Depois dos heróis ficarem esclarecidos sobre a tirania do Capitão Morgan e de que Helmeppo deixará a promessa que fez a Zoro de lado, a de que se ele sobreviver por um mês, poderá ir embora, Luffy volta novamente para falar com Zoro e ele diz que não vai se envolver com um pirata fedido. Eu vivo pelo meu próprio código, eu nunca fiz nada que me arrependo e eu não pretendo fazer algo assim no futuro. Por isso que eu nunca serei um pirata. Se no primeiro capítulo vimos que Shanks era um contraponto de alguma forma à liberdade, dessa vez vemos Zoro e o peso do seu código contra a liberdade que um pirata poderia oferecer. E por isso, ele prefere ficar amarrado pelo peso da cruz, mesmo que antes tenha pedido para ser desamarrado. Mas, mesmo que o nome pirata designe bandidos do mar, Luffy parece conseguir esticar esse nome para além dos seus limites comuns e decide que levará o caçador de piratas de qualquer jeito. Bom, recuando para a página anterior, temos a introdução do Capitão Morgan. Eu sou tão grande. Você já chegou até aqui, então acho que já sabe onde isso vai dar. Depois do Chapéu de Palha negociar a entrada do Zoro para o bando, vemos Helmeppo tentando se aproveitar da grandeza do pai para que casse Luffy, quem bateu nele por descobrir que ele ia descumprir sua promessa com o espadachim. Nem mesmo você bateu em meu rosto antes. Não confunda tais coisas. O maior de todos aqui sou eu. E logo em seguida vem uma série de páginas com Morgan, mão de machado, dizendo quão grandioso ele é e como quem o desafia deve morrer. Até que ele fala o seguinte: ergam minha estátua, ponham-na no ponto mais alto dessa fortaleza como símbolo de minha grandeza. Mas Luffy consegue se esticar para alcançar tudo que é grande, e se for falsamente grande, será certo que a falsa grandeza será derrubada pelo pirata que tem vestes simples. Ei, você está sendo imprudente. Eu não posso ficar parado vendo a marinha agir impropriamente. Eu vou me tornar um marinheiro apropriado. Assim como Luffy vai ser o rei dos piratas. Então Kobe revela a Zoro que Helmeppo pretende descumprir com a promessa e executá-lo daqui a 3 dias. Se voltarmos para a apresentação de Morgan, ao lado da sua declaração da própria grandiosidade, podemos ver o peso excessivo da lei que ele impõe sobre a população. Quanto aos seus tributos, acredito que os cidadãos estão pobres demais para levantar. Não é uma questão de quanto eles podem pagar, é uma questão de respeito deles por mim. Sendo a Marinha uma instituição que preserva a lei, é possível conectá-la ao Shanks quando ele opõe, em algum sentido, a liberdade ao prezar pela responsabilidade. E nas páginas que agora estamos, vemos uma pesada imposição de responsabilidades legais à população, de tal forma que restringe a liberdade de forma excessiva. Como forma de integrar Zoro à situação, ele é quem vemos receber diretamente o peso de toda a cidade, pois, por ter matado o lobo de Helmeppo, que era livre para apavorar a todos, se deixou ficar um mês preso. E se no passado Luffy aprendeu uma valiosa lição sobre responsabilidade, na reta final de Romance Dawn, veremos o valor da liberdade, assim conectando Zoro ao começo da obra por uma linha fina e justificando que ele seja o primeiro a entrar para a tripulação dos Chapéus de Palha, pois ele, sob o peso da cruz e da responsabilidade, será libertado pelo Pirata da Liberdade. Pouco tempo passa e Zoro e Kobe ficam à beira da morte, daí vem um flashback.
Mas antes de ir propriamente para o flashback do mangá, gostaria de comentar que, no anime, gosto da cena em que o Zoro pega todas as espadas possíveis, também do treinamento absurdo dele e de quando ele e Kuina lutam com espadas de verdade, pois ele cansa, e Kuina ressalta que espadas de verdade são pesadas, apesar de ser um pouco incoerente com o treinamento absurdo que ele passa. Todas essas cenas enfatizam o peso absurdo que o personagem carrega. Dito isso, é claro que atrapalhei muito que no anime esse flashback só vem muito depois, enfraquecendo sua conexão temática com Romance Down. Mesmo que consiga usar 2 espadas, ele continua fraco, não importava o peso em suas mãos. Kuina era um obstáculo intransponível. Por que não consigo derrotar aquela garota? Não se esqueça que Kuina é um pouco mais velha que você. Mas eu já consigo derrotar os mais velhos. Depois do duelo de espadas reais, vemos o peso aparentemente excessivo que Kuina carrega. Quando garotas ficam mais velhas, elas se tornam mais fracos que garotos. Você será, muito em breve, mais forte que eu. Só que Zoro não quer ver todo o peso que carrega ser algo em vão, e pede para que ela não se esconda atrás de tais desculpas. Daí eles prometem que disputarão pelo título de espadachim mais forte do mundo. Zoro, aconteceu um acidente. É a Kuina. Ela caiu da escada. Ela está morta. É possível supor que ela, na verdade, tirou a própria vida, e foi dito assim apenas para amenizar a situação. Se for verdade, podemos pensar no peso excessivo devido às falas do pai e da promessa feita a Zoro. Mas também nos serve caso ela realmente tenha caído da escada, pois no dia anterior ela tinha prometido ir em frente com um peso gigante nas costas para se tornar uma grande espadachim. Mas a vida mostrou que os seres humanos, mesmo com grandes ambições, são pequenos o suficiente para cair da escada e morrer. Humanos são coisas frágeis, Zoro. Mestre, posso ficar com a espada dela? Eu manterei a promessa por nós. Então Zoro, além do peso da própria promessa, passa a carregar o peso da promessa de sua amiga. E na sequência, vemos Zoro, que por ter aceitado um peso gigante, estava prestes a morrer na cruz por quem pesa em excesso o machado da lei. É verdade que seres humanos são frágeis, mas o Luffy adquiriu certa liberdade desse peso. Por isso mesmo que o pirata consegue garantir a liberdade do caçador de piratas. Quais espadas são suas? Eu pratico Santoryu, estilo 3 espadas. Se você lutar contra a marinha comigo e agora, você se tornará um dos caras maus. É claro, você pode obedecer à lei, o peso da lei, e deixarem te matar. Você deve ser uma cria do demônio, mas eu não estou pronto para morrer sem uma luta. Você conseguiu um pirata. Poucas páginas depois, Luffy e Zoro derrotam Capitão Morgan e libertam os marinheiros. E piratas e marinheiros podem ir por caminhos separados, mas Luffy deixa claro a Kobe que sempre serão amigos. Como forma do Oda começar um pequeno conflito entre a imagem dos piratas e marinheiros, ele faz Zoro dizer para Kobe tomar cuidado com a inteligência da marinha por causa de seu passado com Álvida. E já logo em seguida, vemos que os marinheiros, apesar de agradecidos, não podem abrigar piratas. Depois de tudo o que aconteceu, a população não entende por que os marinheiros não deixam os piratas ficarem, pois foram os piratas que trouxeram a liberdade. Você não está indo com eles? Estamos indo por caminhos separados, mas sempre seremos amigos. Eu não sou um deles. Então Luffy provoca Kobe para a briga, assim convencendo o marinheiro de que eles não são amigos. Kobe consegue ser aceito pela marinha, e tudo isso poderia ter acontecido sem que houvesse toda essa briga. Mas é claro que pelo bem da unidade da obra, tudo ocorre com coisas contrárias nas cenas. Só que o mais importante de tudo é que essas cenas que dificultam a entrada do Kobe na marinha servem para a imagem que fecha, com chave de ouro, o arco de Romance Down. Muito obrigado, Capitão Luffy. Essa é nova, um pirata sendo saudado pela marinha. Os piratas rumam à liberdade do mar. Atenção, homens! Sentido! A continência que batemos agora vai contra as normas de conduta da marinha. Já os marinheiros rumam ao cumprimento de suas responsabilidades por saudarem os piratas. É, de alguma forma, a harmonia de coisas que antes eram contrárias.